Olá, meus colegas, nós vamos fazer um tutorial de como criar um questionário com questões aleatórias. Estamos aqui no painel do Moodle, né? Vamos selecionar uma disciplina como exemplo, ativar a edição. Vamos lá para as nossas atividades, entrega de trabalho. Nós vamos colocar aqui então uma nova atividade ou recurso. Selecionaremos questionário, adicionar. Vamos colocar aqui como prova teste. Nesse campo de descrição, você pode colocar as orientações necessárias para o aluno, o que ele precisa saber sobre o teste, qual matéria, quantas chances, até que data. Se você selecionar essa caixa, então aparecerá na página que o aluno pode ver sem precisar clicar. No campo duração, você habilita o tempo em que a prova fica aberta. No limite de tempo, se você habilitar, você coloca um limite de tempo, por exemplo, uma hora para o aluno fazer. E quando o tempo expirar, eu costumo deixar nas tentativas são enviadas automaticamente para evitar problema caso o aluno esqueça de enviar alguma alternativa. No campo nota, nós teremos aqui o número de tentativas que ele pode fazer, uma, duas, ilimitado. Aqui nós vamos colocar duas tentativas. O método de avaliação, né, a nota mais alta, a nota média, primeira ou última tentativa. Como colocamos duas tentativas, eu vou colocar aqui nota média. O layout da sua avaliação, né, coloca aqui nova página, cada pergunta, ou seja, cada pergunta significa que o aluno só verá uma pergunta por página. Então, você pode colocar duas perguntas, três, quantas perguntas quiser. Aqui nós vamos deixar uma pergunta por página. O método de navegação é importante. Temos dois, o livre e o sequencial. Se você deixar no método livre, o aluno consegue voltar nas questões que ele já passou. Então, se ele passar da primeira para a segunda, ele pode voltar para a primeira. No método sequencial, ele não consegue retornar às questões anteriores. Então, se ele faz a primeira questão, vai para a segunda, ele não consegue mais retornar para a primeira. Então, nós vamos deixar aqui no método sequencial. O comportamento da questão. Nós misturar as questões, vamos deixar assim. Como se comportam as questões? Eu costumo colocar no feedback imediato ou adiado. Aqui nós vamos colocar no feedback imediato. Aqui é muito importante para o que o aluno vê nas opções de revisão, o que o aluno pode ver depois que ele faz as opções dele. Então, aqui eu desmarco tentativas. Durante a tentativa, ou seja, enquanto ele está fazendo, ele não tem acesso a nada, ele não vai ver acerto, não vai ver nota, né? Após a tentativa, ele só vê os acertos, a tentativa, as notas que ele tirou, caso ele não queira mais fazer a segunda tentativa. Mais tarde, ele só vai ver também a nota, porque se você marcar acertos e erros, ele imediatamente já consegue ver qual é a resposta correta e passar para os outros colegas. Aí, depois do fechamento do questionário, é que sim, você então pode deixar tudo marcado, porque depois que fechou, ninguém mais consegue entregar o questionário. A aparência, se você quiser, se o aluno já cadastrou uma imagem pequena. Aqui nas restrições extras, nas tentativas, você pode criar uma senha para ingressar dentro do questionário, tá? Ou endereço de rede para fazer o questionário. E nessa segurança do navegador, nós vamos marcar a opção janela pop-up segura com JavaScript. Porque, de acordo com o Moodle, o teste ele só começa quando o estudante tiver o Java habilitado, e o questionário aparece numa janela pop-up
em tela cheia, que abrange as outras janelas e não tem controle de navegação. Então, teoricamente, os alunos eles estão proibidos de usar os recursos de copiar e colar. O feedback geral, caso você queira, para cada resposta ou no final do exercício, dependendo da nota que ele tira, né, deixar um comentário, mas isso é dispensável. E a configuração do módulo, você pode colocar aqui a disponibilidade, né, caso o aluno já queira ver. Se você mostrar na página, o aluno já vê, caso contrário, ocultar. Nós vamos ocultar porque nós estamos fazendo um teste. Restringir acesso, marcadores, isso daqui não influencia em nada. Vamos salvar e voltar ao curso. Então aqui ó, nós já temos a nossa prova-teste criada. Tá? Aqui nós já temos uma prova-teste criada, está oculta para os estudantes. Vamos clicar nessa prova-teste. Percebam que aqui já aparece o número de tentativa 2, o período que está, a duração máxima e a método de avaliação, que é a nota média. E aqui ainda não temos questões inseridas. Então agora nós vamos trabalhar aqui com o banco de questões. Nós vamos aqui no canto e procurar banco de questões, questões. Então aqui ele já me abre o banco de questões, já tenho várias questões cadastradas, né? Nós vamos para esse... Né, é muito interessante para você fazer prova com questões aleatórias, você criar categorias. Então aqui você vai, por exemplo, adicionar uma categoria, né? Prova, teste. Então você coloca, se quiser colocar alguma descrição, e adiciona a categoria. Eu já tinha aqui, percebo que eu já tenho aqui várias, né? Já estava fazendo o teste, já tenho aqui uma prova-teste com questões, já 21 questões. Mas, por exemplo, vamos abrir uma prova-teste que não tem nada. Aí aparece dentro da categoria e aqui você vai criar a questão. Então, aqui você clica e aparece múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, dissertação, e você adiciona a questão que quiser. Como eu já tenho um banco de questões, ele ficaria basicamente assim. Então, aqui já tem uma prova-teste com 21 questões já correspondente ao teste que será aplicado. Então, nós já cadastramos as nossas questões. Vamos voltar lá para a prova, para o questionário. Ainda não tem questão inserida, então nós vamos editar o questionário. Aqui nós temos a nota do teste, né? Misturar questões você pode marcar, e é nesse ponto que nós vamos adicionar. Você tem 3 opções de adição. Adicionar uma questão, se você clicar, você pode criar uma questão aqui já dentro do questionário. Adicionar do banco de questões, que aí abre indistintamente o banco de questões que você quer, né, que você já tem. E é nesse ponto que nós queremos, uma questão aleatória. Então, nós vamos clicar em uma questão aleatória. Como não queremos usar todas as questões já feitas, nós vamos usar apenas as questões da categoria prova-teste. Então, ele já me abre as questões feitas na prova-teste. Qual o número de questões que eu quero? Vamos supor, você pode colocar quantas questões quiser aleatórias, né? Nós vamos colocar aqui 10 questões aleatórias. Eu coloco o número de questões aleatórias, 10, adicionar as questões, e aí nós já temos todas as questões aleatórias aqui prontinhas. Bom, voltamos agora para a prova-teste e vejam que já temos como pré-visualizar o questionário. Vamos iniciar a tentativa. Veja aí que a questão já está aqui, eu marco. Se o aluno clicar em verificar, ele não consegue ver a resposta, porque o feedback ele não dará a resposta, né, como a gente configurou. Ele vai para a próxima questão. Vejam que não tem como ele retornar para a questão número 1, ele só pode avançar no exercício, então ele vai indo. Se você tentar fazer uma outra pré-visualização, você verá que as questões, né, dependendo do número de questões, ficará todo misturado, tá? Não serão sempre as mesmas, certo? E aí o aluno ele não consegue, ele consegue ver a nota dele, mas ele não sabe qual questão ele acertou e nem qual questão ele errou, porque ele ainda não tem esse feedback. Ele só terá esse feedback quando terminar o exercício.
né, se você quiser. Então, aí é só agora disponibilizar para o aluno visualizar o seu exercício, o seu teste, a sua prova, conforme você queira. Então, você coloca aqui, se você quiser, mostrar para o aluno. Pessoal, é sobre como criar questões aleatórias, espero que tenha ajudado aí vocês.